você abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, e vamos começar no versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1, onde Paulo diz: Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Esta palavra segundo no grego é muito importante, é a palavra kata, e a palavra kata nesse versículo traz a ideia de algo que está dominando, algo que está subjugando, e ele vem declarando desde o início: eu estou sendo dominado, eu estou sendo subjugado pela promessa de vida que está em Cristo Jesus. Isso era muito importante porque naquele momento em particular, a vida estava sendo ameaçada para todos os crentes. Então Paulo começa dizendo: estamos dominados, estamos subjugados, estamos conquistados por uma promessa de vida. E então no versículo 2 ele diz a Timóteo: meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Mas note, ele diz a Timóteo, meu amado filho, e depois vem a saudação, graça, misericórdia e paz. E este é um desvio da maioria das saudações de Paulo. Normalmente Paulo diz graça e paz sejam convosco. A propósito, sabe por que ele diz isso? Porque uma era uma saudação grega e a outra era uma saudação hebraica. A palavra graça vem de caris, que é a forma como os gregos se cumprimentavam. Quando passavam um pelo outro, até mesmo entre os incrédulos, eles diziam caris. Era o equivalente a dizer: olá, graça seja com você. É assim que se cumprimentavam no mundo grego, mas no mundo judaico diziam shalom. Então temos aí a palavra paz. E ao dizer graça e paz, Paulo não estava apenas dizendo graça e paz sejam convosco, mas em uma só saudação ele incluía todos os ouvintes gregos, todos os ouvintes hebreus. Em uma só frase ele estava abraçando ao mesmo tempo o mundo inteiro, os gentios e os judeus. Mas neste versículo ele adiciona a palavra misericórdia. Isso era muito incomum para Paulo, porque Paulo normalmente apenas dizia graça e paz seja convosco, mas aqui ele diz graça, misericórdia e paz seja convosco. Naquele tempo em particular em que Paulo escrevia para Timóteo, Timóteo estava de fato passando por situações de risco de vida. A igreja estava sob ataque, e daqui a pouco eu vou explicar sobre este ataque. Mas como Timóteo e a igreja estavam sob ataque, eles precisavam ouvir mais do que sobre graça e sobre paz. Então Paulo põe a misericórdia entre a graça e a paz, e eu creio que isso é muito importante, porque diz para mim e para você. Porque quando uma pessoa está debaixo de muito estresse, por causa de uma situação de ameaça de vida, algo difícil de lidar, Deus não traz apenas graça e paz, mas também um pouco de misericórdia no meio disto. Deus sempre estende sua misericórdia àqueles que estão atribulados, e é isto que você encontra neste versículo. E então notem que ele continua no verso 3, ele diz: dou graças ao meu Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados com a consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, dia e noite. Sem cessar no grego significa sem uma pausa, sem intervalo, que significa que Timóteo e a igreja em Éfeso estavam em sua mente o tempo todo, tanto que ele diz: eu faço menção de ti em minhas orações. E a palavra menção aqui é uma forma da palavra grega meneia. E a palavra meneia é uma palavra grega para uma estátua, um monumento, ou um tipo de estátua grande que te lembra de algo que alguém fez ou de algum evento. Agora pense, qual é o propósito de uma estátua ou um monumento? Uma estátua te lembra alguém. O monumento pode te lembrar de um evento específico, e toda vez que você vê aquela estátua, você se lembra do que a pessoa fez. Toda vez que vê o monumento, você se lembra do que aconteceu ali. E Paulo agora usa esta palavra meneia, e pode ser literalmente traduzida nas minhas orações: eu estou construindo estátuas e monumentos seus. O que significa? Ele queria dizer: eu estou enchendo a sala do trono do céu com estátuas e monumentos seus em minhas orações. Para onde quer que Deus olhe, Ele te vê ali. Ele olha para cá e te vê aqui, Ele te vê ali, Ele te vê ali, porque eu estou construindo estátuas e monumentos seus com minhas orações no céu, de forma que Deus é continuamente confrontado por você e pelo que você está enfrentando. Deve ter sido um conforto para o coração de Timóteo saber que Paulo estava interessado por ele tão ferventemente e estava enchendo a sala do trono com suas
imagens. Eu lembro quando a minha vovó Renner estava ficando bem velhinha. Um dia ela me disse: Rick, ela disse, eu não sirvo mais para nada a não ser para ficar nesta cadeira orando por você. Eu disse: vovó, deve ser a melhor coisa que você faz por mim. Por favor, continue chamando o meu nome para Deus em oração. E sabe o que é interessante? Você acha a mesma palavra meneia aqui traduzida como menção em Atos capítulo 10, quando a Bíblia diz que as orações de Cornélio tinham chegado como um memorial diante de Deus. É a mesma palavra, meneia. Isso nos diz que quando oramos eficazmente, quando oramos com fé, literalmente estamos construindo coisas diante de Deus, que Deus vê, com as quais Deus é confrontado, e nossas orações permanecem como monumentos sempre vivos, lembretes, para que Deus nunca esqueça por quem estamos orando e se mova em nosso favor. E Paulo disse a Timóteo: eu estou enchendo a sala do trono com estátuas e monumentos seus para que Deus seja confrontado com você e com o que você está enfrentando agora. E aí ele continua, e ele diz no verso 4, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria. Mas note que ele diz, lembrando-me das tuas lágrimas, e a palavra lágrimas aqui está no plural, não era apenas uma lágrima. Timóteo estava realmente chorando. De fato, você poderia traduzir lembrando-me do seu pranto. E alguns estudiosos dizem que quando Paulo recebeu uma carta de Timóteo, ele conseguia ver a mancha das lágrimas de Timóteo no pergaminho. Por que Timóteo estava chorando? Porque ele estava passando por uma situação de risco de vida? Bem, deixa eu te dar um pouco de história agora. Segure aí, porque vamos falar bastante de história, mas é importante que você tenha esta história para entender o contexto de 2 a Timóteo. Quando chegamos a 2 Timóteo, a situação é muito diferente de 1 Timóteo. Em 1 Timóteo, a igreja em Éfeso que Timóteo está liderando está prosperando, está crescendo. De fato, a igreja em Éfeso estava crescendo tão rápido que um estudioso estima que 50% da cidade de Éfeso tinha vindo para Cristo. Eles estavam vivendo o que chamaríamos de avivamento. Mas entre 1 Timóteo e 2 Timóteo, houve um interlúdio de 3 anos, e nestes 3 anos Nero enlouqueceu e ele começou a perseguir crentes por todo o Império Romano e particularmente nas grandes cidades. E no momento em que chegamos a 2 Timóteo, a igreja está de fato sob ataque e as pessoas estão morrendo por causa da sua fé. E o fogo sempre revela o verdadeiro compromisso das pessoas. É muito fácil ser um bom amigo ou um bom cristão quando não te custa nada. Mas de repente, quando a sua fé lhe custa alguma coisa, você pode perder seus amigos, ou perder seu emprego, ou perder sua reputação, ou até perder a sua vida. Este tipo de fogo revela o quão autênticas as pessoas são. E em 2 Timóteo, Timóteo tinha sido devastado, porque as pessoas que ele pensava que estavam realmente comprometidas o abandonaram e elas foram embora. Elas saíram da igreja, abandonaram Timóteo, ele se sentiu esfaqueado pelas costas, ficou muito machucado, e não apenas isto, ele tinha desconfiança de que ele poderia ser preso. Ele poderia ser preso por sua fé, porque ele era o líder mais visível na cidade de Éfeso. E se conseguissem prendê-lo, e se ele fosse morto, isto miseravelmente assustaria todos os cristãos na sua fé e eles voltariam para os templos pagãos. E Timóteo sabia que tudo isso era uma perspectiva bem diante dele. E ele foi tomado por um espírito de medo. Sabemos disso por causa do verso 7, onde Paulo diz a ele: Deus não nos deu espírito de medo. A propósito, note que ele usa a palavra espírito. O medo é um espírito, dá para sentir. Quando o medo entra numa sala, é espiritual, isso te coloca num estado de pânico. E a palavra medo vem do grego deilia, que descreve algo que faz com que você seja um covarde, algo que faça com que você queira recuar e não encare a realidade. E Paulo continua, 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sadia. Mas quando você tem um espírito de medo, você não pode operar em poder, realmente não pode andar em amor. A palavra grega agape, porque você tem medo de todos, eles te machucaram, você está ferido e tem medo de se ferir novamente, então de fato não consegue operar em amor como deveria. E ao invés de ter uma mente sadia, você tem uma mente doente.
Uma mente que pensa irracionalmente, uma mente que imagina que vão acontecer coisas que não poderiam acontecer nem em 1 milhão de anos, mas a sua mente se tornou doentia, tornou-se irracional, porque você está sendo controlado por um espírito de medo. E Timóteo tinha um espírito de medo, e se alguém já teve uma razão legítima para ter medo, esse alguém foi Timóteo. Mas Timóteo escreveu uma carta para o apóstolo Paulo e derramou o seu coração, disse: Paulo, eu estou machucado. Pessoas que eu achava que eram sempre fiéis me abandonaram, eles me abandonaram, Paulo, eu de fato nem sei se eu consigo continuar com isso. E aí Paulo escreve de volta para ele, e esta é a carta que chamamos de 2 Timóteo. É a resposta dele a Timóteo, e ele viu na carta que Timóteo mandou para ele lágrimas. Ele sabe que Timóteo está chorando. Nero enlouqueceu completamente. Deixa eu trazer um pouco de história sobre a família imperial. Tudo começa com Júlio César, e Júlio César foi o primeiro imperador do Império Romano. Ele teve um caso com Cleópatra, teve até um filho com Cleópatra cujo nome era Cesarião. Ele foi morto no Senado romano, foi esfaqueado nas costas brutalmente por 44 senadores, e logo depois disso, outro homem chegou ao poder cujo nome era Augusto, que era o sobrinho de Júlio César. E Augusto declarou que ele mesmo era Deus e governou o Império Romano por 56 anos, mas depois da sua morte, o seu filho adotivo, cujo nome era Tibério, se tornou governador do Império Romano. E meus amigos, Tibério era um demente e ele era um pervertido. Na verdade, Tibério era tão pervertido que eventualmente se retirou para uma ilha chamada Capri, perto da costa da Itália, que ele transformou em uma ilha de orgias sexuais. Orgias aconteciam ali o tempo todo. Ele praticamente nunca saiu de lá. E lá naquela ilha estava o seu sobrinho, cujo nome era Calígula. E Calígula foi submetido a todo tipo de perversão sexual e abuso sexual. Foi horrível o que Calígula passou, mas finalmente Tibério morreu depois de governar por 22 anos, e adivinha quem se tornou o governante do Império Romano? Calígula. E Calígula carregava dentro de si toda aquela dor, todas as cicatrizes, todos aqueles abusos, e agora ele está sentado no trono, ele é a pessoa mais poderosa de todo o mundo. E não obstante, nos primeiros 6 meses, ele até que foi muito bem. Ele ficou muito doente no 6º mês do seu reinado, e depois que a febre o deixou, ele ficou louco, ele ficou insano. De fato, Calígula ficou tão louco que começou a se ver como se fosse o deus grego chamado Cronos. Cronos era um deus grego que tinha raiva da sua irmã, porque ela engravidou e quando ela deu à luz os bebês, Cronos comeu os bebês. Eu sei que isso é horrível, mas Calígula estava tão louco, ele via a si mesmo como Cronos, e quando sua irmã teve bebês, ele comeu os bebês, e ele matou sua irmã, e ele tinha mais uma irmã, e isso é muito importante para a história. O nome dela era Agripina, e ele teve uma relação incestuosa com Agripina, mas Calígula era tão doente, ele era tão pirado, que finalmente os soldados não aguentavam mais ser governados por ele, e depois de 14 anos eles o assassinaram. E quando o assassinaram, vem Cláudio e se torna o governante do Império Romano. Cláudio era o tio de Calígula e era o sobrinho neto de César Augusto. Ele governou o Império Romano por 14 anos e, adivinhe, casou com uma mulher chamada Agripina, que era a irmã de Calígula. Você verá Agripina aparecendo de novo e de novo. Ela era irmã de Calígula. Foi abusada sexualmente pelo seu irmão Calígula, imperador romano. E então Cláudio se torna o imperador e a mesma Agripina, irmã de Calígula, que tinha sido abusada, se casa com Cláudio. E quando ela entra nesse casamento, ela já tinha sido casada, ela tinha um filho de um casamento anterior e o nome dele era Nero. Bem, Cláudio já tinha um filho, o nome dele era Britânico. E pela lei, Britânico se tornaria o próximo governante do Império Romano, mas a Agripina, que era uma mulher conivente, poderosa e muito manipuladora, uma mulher que tinha sido abusada, e os abusados às vezes se tornam abusadores, ela começou a manipular a situação e matou o seu marido Cláudio, o governante do Império Romano, dando a ele, alimentando-o com um monte de cogumelos envenenados. Quando Cláudio morreu, ela imediatamente declarou: Nero,
o novo governante do Império Romano. A Agripina era a mãe de Nero. Então vemos esta mulher passando por 3 administrações. Primeiro, ela era irmã de Calígula, o imperador. Daí ela foi a esposa de Cláudio, o próximo imperador romano. E aí Nero se torna o governante do Império Romano e ela era mãe dele. É impressionante. E ela era tão manipuladora e tão ardilosa que ela tentou manipular Nero e, através dele, governar todo o Império Romano. Bem, de acordo com a história, os primeiros 5 anos de governo de Nero foram bem normais, mas depois de 5 anos, ele enlouqueceu. E só para você entender, ele se tornou o homem mais poderoso do mundo quando tinha 16 anos de idade. Você consegue imaginar dar todo o poder do mundo para um garoto de 16 anos, dizendo a ele que ele é Deus e que não há nada que ele não possa ter ou fazer? Aí temos Nero. E Nero estava tão apaixonado por si mesmo em sua própria divindade que ele declarou que ele iria derrubar a velha cidade de Roma e construir outra cidade no seu lugar e ia chamá-la Nerópolis, por causa do seu nome Nero. E bem no meio de Nerópolis, ele queria construir para si um novo palácio que ele chamaria de o Palácio Dourado. Ora, o Senado romano não o deixou fazer isso, não deixaria ele fazer isso. Disseram: o que você está falando? A cidade de Roma é antiga, é parte da nossa história. Você quer derrubar a parte central de Roma, que a propósito era onde todos os senadores viviam, para construir uma nova mansão para você? E disseram não. Então ele foi para o seu palácio fora da cidade e, a partir de lá, ele enviou servos para a cidade de Roma com a instrução de começar um incêndio. E começaram um incêndio no grande circo onde todas as corridas de bigas aconteciam. E as brasas daquele fogo começaram a se espalhar por toda a cidade de Roma. E Roma, embora tivesse grandes construções imperiais feitas de pedra, ela tinha milhares de pequenos barracos construídos de madeira, feno e palha onde viviam os escravos. Todos aqueles barracos pegaram fogo e, antes que eles percebessem, toda a cidade de Roma estava em chamas, particularmente a parte onde Nero queria construir a sua grande mansão. Quando o fogo finalmente foi extinto, a área onde Nero queria construir sua casa estava completamente limpa de todas aquelas casas. Tudo havia sido reduzido a escombros e brasas por causa do incêndio. E imediatamente Nero começou a construir o seu Palácio Dourado, que finalmente foi construído. Aquilo era tão grande, tinha 1.200 metros quadrados. Ora, se você acha que alguém tem uma casa grande, ninguém tem uma casa grande comparada à casa que Nero construiu. 1.200 metros quadrados. E como Nero acreditava que ele era Deus, ele erigiu no meio dela uma estátua de 30 metros de altura que se parecia com Deus Hélios, mas ao invés do rosto de Hélios tinha o rosto de Nero, como se Nero tivesse trazido a luz e a glória ao planeta. E finalmente o Senado disse: peraí, sabemos o que aconteceu. Nero queimou a cidade para ele construir esta casa. E o chamaram para o seu próprio julgamento, sua própria execução. E no caminho para o Senado, ele inventou uma ideia muito diabólica. Eu vou culpar esse novo grupo que há aqui na cidade chamado cristãos pelo incêndio. Eu vou transferir a culpa para eles. Deixa eu te dizer, a razão para eu te dar toda essa história imperial é porque eu quero que você entenda que se alguém podia ser pirado naturalmente, esse seria o Nero. Seus antecessores eram pirados, Calígula era um pirado, sua mãe era outra louca. De fato, ela era tão louca que acabou matando a sua própria mãe para tê-la fora da sua vida. Então, se alguém tivesse que ser louco naturalmente, esse seria Nero. Nero também era claramente influenciado por demônios. E quando finalmente ele ficou diante do Senado, ele disse: como vocês me acusam de queimar a cidade de Roma? Eu vou dizer a vocês quem queimou a cidade de Roma. E os senadores disseram: nos diga e nos dê provas. Ele disse: aquele grupo da cidade, esse grupo novo, chamados cristãos, eles estão aí pelas nossas esquinas pregando. Foram eles que queimaram a cidade de Roma.
Número 1, ele disse que os cristãos eram anti-governo. Eles são anti-governo. Eles ficam falando de outro rei e outro reino. É claro, estavam falando de Jesus, que ele distorceu como se eles fossem subversores ao governo. Esta foi a acusação aos cristãos. É interessante, os cristãos estão sendo acusados disso hoje de novo. Ele disse, número 2, ele disse os cristãos são infratores. Cristãos estão sendo acusados disso hoje de novo. Mas ele disse que os cristãos eram infratores porque os cristãos se encontravam ilegalmente, de fato se encontravam. As escrituras dizem que não devemos deixar de nos congregar. Os cristãos não podiam fazer reunião, então toda vez que se encontravam para uma reunião estavam quebrando a lei. E eles tinham que escolher: vamos obedecer à lei do homem ou vamos obedecer à lei de Deus? E meus amigos, estamos enfrentando um momento em nossas vidas em que nós temos que escolher a lei de quem vamos obedecer. E eles escolheram obedecer à lei de Deus, mas isso fez deles infratores. Então ele disse que eles eram subversores do governo e também infratores. Terceiro, disse que eles eram desviados sexuais. Desvio sexual? Ele disse sim. Praticam algo chamado a festa do amor. Sabemos o que é a festa do amor, nos reunimos e temos comunhão. Talvez nós façamos uma refeição. Mas na mente dele, ele estava dizendo que os cristãos eram desviados sexuais que faziam orgias. Bem, para garantir que você entenda o quão gráfico ele deve ter sido nesta acusação, o próprio Nero era ele mesmo um pervertido sexual. Ele era casado com um homem. Ele matou sua esposa, chutou ela no estômago quando ela estava grávida, porque estava com raiva. Ele ficou tão magoado por matá-la que ele se casou com um homem a quem ele ordenava que se vestisse como sua esposa morta, para meio que lidar com a dor de tê-la matado. Então ele se casou com um homem que se vestia como a sua esposa. Meus amigos, a bagunça continua no mundo hoje, não há nada novo. Transgenderismo, pessoas confusas com seu próprio gênero, isso sempre existiu. E há evidências de que o próprio Nero se casou com um homem em certo ponto. Estamos falando de pessoas bem bagunçadas e agora um desviado sexual está acusando cristãos de serem pervertidos sexuais. O que dizer para um pervertido? Para acusar outros de serem pervertidos, ele deve ter dito algo bem feio. Mas espere, ainda há mais. Ele disse os cristãos são canibais. Ele realmente disse isso? Mais uma vez, eu quero te Ele recomendar disse sim, o líder da chamado seita deles, Como Manter a Cabeça Jesus no Lugar de Nazaré. Neste Mundo Louco. Eu recomendo que você leia. Ele disse, a não ser que vocês comam da minha carne e bebam do meu sangue, vocês não terão parte comigo. E eles tiveram um evento onde comeram carne e beberam sangue. E claro, ele estava se referindo à Santa Ceia, mas baseado nisto, ele acusou os cristãos de canibalismo. E amigos, cristãos tiveram que combater alegações de canibalismo por 200 anos depois disso, porque Nero havia sido muito convincente. Mas espere, há mais uma acusação. Ele disse, por que vocês pensam que eu queimei a cidade quando estes cristãos têm estado em nossas esquinas pregando publicamente e declarando que um dia no futuro um grande incêndio irá acontecer? Nos falaram de um grande incêndio vindo e devíamos tê-los ouvido com mais atenção porque estavam nos dando uma pista que eles iniciariam um incêndio e queimariam a cidade de Roma. E no momento em que Nero terminou de fazer estas acusações contra os crentes, o Senado acreditou nele. Acreditou nele e imediatamente a primeira perseguição governamental se iniciou. Isto foi no ano 64, e é importante que você entenda isto, porque os cristãos não eram originalmente perseguidos pelo governo. Originalmente era uma perseguição religiosa pelos judeus contra os cristãos. A primeira perseguição governamental aconteceu no ano 64, depois que Nero entregou todas estas alegações ao Senado romano e de repente os cristãos começaram a ser caçados como animais selvagens. Eles eram queimados em troncos, eram decapitados, eles eram presos, colocados na prisão, dados como comida para animais em anfiteatros. Algo horrível estava acontecendo. Mas tudo isso aconteceu devido a Nero ter procurado um bode expiatório para pôr a culpa pelo incêndio. Tudo isto é o contexto do livro de 2 Timóteo. Então agora, Timóteo é o líder de uma grande igreja em Éfeso que nunca conheceu perseguição governamental. Já havia perseguição religiosa,
mas nunca a perseguição do Estado, mas agora a perseguição do Estado irrompeu por todo o império, particularmente nas grandes cidades. E as maiores cidades no Império Romano eram Roma, Alexandria, Antioquia e Éfeso, e estas 4 cidades especialmente estavam sob ataque, estavam perseguindo os crentes, e neste momento de fogo, muitas pessoas que Timóteo achava que seriam fiéis até o fim, disseram: até mais, pastor. Foi divertido servir a Jesus enquanto não nos custava nada. Mas ei, agora o jogo mudou, agora isso vai nos custar algo, e as pessoas das quais ele achava que poderia depender, deram um balão nele e foram embora. E lá estava ele, liderando a maior igreja do mundo. A igreja de Éfeso era a maior do mundo e agora estava ruindo tão rapidamente que não dava nem para saber quantas pessoas estavam deixando a igreja por causa do espírito de medo. E é por isso que Timóteo escreve esta carta para Paulo e diz: Paulo, por favor, me ajude, eu estou muito magoado, eu estou com um espírito de medo, eu não sei como lidar com a minha igreja, não sei mais nem escolher novos líderes porque eu fui tão machucado pelos antigos líderes. Qual será a chance de eu ser enganado de novo, esfaqueado pelas costas de novo? Ele está derramando seu coração nesta carta para Paulo. E onde está Paulo? Paulo está numa prisão em Roma. Timóteo era um homem livre. E ele estava escrevendo para Paulo que estava na prisão em Roma. Por que ele estava na prisão? Porque o governo romano havia pego os principais líderes cristãos para acusá-los de serem os chefes dos incendiários pelo incêndio que havia queimado a cidade de Roma. Agora Paulo está na prisão em Roma. Ele não está sendo perseguido como cristão. Ele foi preso pela acusação de incendiário. O que, a propósito, é a razão para a maioria dos cristãos serem mortos queimados num poste. No Império Romano, você morria de acordo com seu crime. Se fosse um ladrão, roubasse com sua mão, cortavam sua mão. Se fosse um incendiário, te queimariam. Por isso que muitos cristãos foram mortos queimados na fogueira. E então Paulo está na prisão em Roma. E a grande novidade em Roma é que haviam encontrado um dos principais incendiários que havia planejado o incêndio em Roma. E como Paulo estava na prisão, ele não conseguia nem se defender. As fake news estavam lá fora, escrita em todas as paredes, em todos os lugares públicos. Encontramos um dos chefes incendiários, ele está na prisão. A cidade inteira de Roma está falando sobre este incendiário, Paulo, que está na prisão. E pelo fato de Paulo ser um cidadão romano, ele tem direito de receber cartas e recebe uma de Timóteo. E Timóteo está escrevendo para Paulo, Paulo que certamente estava encarando a morte. E Timóteo diz: Paulo, você nem consegue entender o que eu sinto? Não consegue entender o espírito de medo com o qual estou lidando, a dor que eu sinto? Ele está escrevendo para Paulo, que está na prisão, encarando a morte. Para mim é impressionante o fato de acharmos que nosso problema é pior do que o problema dos outros. Meu amigo, seu problema não é pior do que o de outras pessoas. Você não está tão mal assim. Você só tem um espírito de medo. Mas aí ele escreve para Paulo que esse sim tem problemas sérios e diz: me ajude. E aí Paulo escreve de volta 2 Timóteo e diz: eu vi a sua carta, eu vi as suas lágrimas, sei que você está em prantos, que está chorando. E aí ele diz a Timóteo: eu quero te lembrar de algumas coisas. Veja o que ele diz. Verso 5, esta é uma declaração muito incomum. Ele diz, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. E aí ele diz no verso 6, por este motivo, eu te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Agora pense nisso. Timóteo está clamando por ajuda. Por favor, me ajude, envie-me uma carta, comunique-se comigo, me diga como vou lidar com minha situação. E como Paulo começa a falar com Timóteo, ele diz, Timóteo, eu consigo me lembrar da fé não fingida que há em você, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também em ti. Ele começa lembrando a Timóteo sobre o seu passado.
Pessoas normalmente enfrentam um espírito de medo quando tudo o que estão fazendo é olhar para o futuro. Há algo como um presságio, algo parece desafiador, e elas estão esquecendo aquilo pelo que já passaram no passado. Amados, nunca esqueçam as obras do Senhor na sua vida. Elas te dão uma plataforma para lidar com o seu futuro, te lançar no futuro. Mas quando você esquece a fidelidade de Deus no passado, isso te faz tremer quando você olha para o futuro. Se tudo que você está fazendo é olhar para o futuro, você precisa pausar tudo agora e se virar e repassar todas as coisas pelas quais você já passou. Você teve momentos no seu passado em que você achava que não sobreviveria, você achava que não ia conseguir pagar as contas, mas pagou. Você não sabia se teria um lugar para morar, mas hoje você tem. Não sabia se conseguiria comer, mas o fato é que você tem comido e comido e comido. Talvez hoje você até precise perder peso. Você se deu bem. Embora você tenha passado por muitas coisas difíceis, você passou por todas elas, a fé funcionou, Deus foi fiel, e se você passou por tudo isso e chegou no seu presente, isso vai te mover certamente. E aí você poderá olhar para o seu futuro com confiança. E é por isso que ele está lembrando a Timóteo sobre o passado. Ele diz a Timóteo: quando eu lembro desta fé não fingida que há em você, que primeiro habitou na tua avó Lloyd e na tua mãe Eunice, era o mesmo que dizer: ei, Timóteo, dê uma pausa em tudo isso, deixa eu te lembrar de algumas coisas. Eu conheci a tua avó. A sua avó tinha uma fé realmente viva e não fingida. Ela enfrentou tantas coisas e passou por elas, e Deus nunca falhou com ela. Deus foi fiel com a sua avó. E a propósito, eu também conheci a tua mãe. E a sua mãe também tinha o mesmo tipo de fé autêntica, inquebrável, não fingida. A fé funcionou para sua mãe, Deus foi o tempo todo fiel para com ela. Ele está passando junto com Timóteo por todo o passado, dizendo: Deus foi fiel aqui, Deus foi fiel aqui, Deus foi fiel aqui. E eu estou convencido que esta mesma fé não fingida está em você também. O que esta expressão não fingida significa? Bem, acredite ou não, a expressão não fingida seria melhor traduzida como uma fé não hipócrita. Veja, uma fé não hipócrita. Para entender, você precisa entender de onde vem a palavra hipócrita. A palavra hipócrita é uma palavra antiga grega para um ator que usava uma máscara. No mundo grego e romano, quando os atores subiam no palco e representavam seus papéis, eles usavam máscaras. Representavam papéis, usavam máscaras. E para te ajudar a entender, eu tenho aqui uma máscara de verdade do mundo grego. Ela é muito antiga. Ela é de antes do 1º século, então esta pequena máscara tem mais de 2000 anos. E ela foi usada por um ator que estava no palco. Os atores usavam máscaras e eles fingiam ser quem eles não eram. Eles falavam qualquer coisa, faziam qualquer coisa pelos aplausos da multidão, e por essa razão os atores eram considerados moralmente as pessoas mais baixas da sociedade, porque eles diziam qualquer coisa, faziam qualquer coisa pelo aplauso da multidão. Eram consideradas pessoas que não tinham nenhuma integridade porque só buscavam os caprichos do público. E eles usavam máscaras, fingindo ser quem eles não eram. Então, a palavra hipócrita de fato descreve alguém que é falso, alguém que é um fingidor, alguém que é uma farsa ou que simplesmente veste uma máscara. Tenha isso em mente toda vez que ler quando Jesus fala com os fariseus e saduceus e ele os chama de hipócritas. É daqui que isto vem. A palavra hipócrita descreve alguém usando uma máscara. E quando Jesus chama os escribas e fariseus de hipócritas, é o equivalente a dizer: eu sei quem vocês são. São só atores, nada do que vocês dizem vale. Estão só representando para os que estão assistindo. Apenas representam para os caprichos do público querendo aplauso. Vocês são apenas atores, mentirosos, fingidores. Vocês são um bando de charlatões que não sabem do que estão falando. Vocês estão usando uma máscara porque as pessoas estão assistindo. Vocês não são autênticos. E então, chegamos a este versículo. Ele diz: você não tem uma fé hipócrita, tem uma fé não fingida, ou seja, a sua fé não é hipócrita, pelo contrário, ela é autêntica. É um negócio real. A sua fé é um negócio real.
E a fé que você tem é a mesma que habitou na sua avó Lloyd. A propósito, a palavra habitar é a palavra grega que significa viver numa casa, florescer numa casa. A avó dele tinha uma fé tão forte que vivia dentro dela. A fé florescia dentro dela. Timóteo viu isto em sua avó. Ele diz: a mesma fé que floresce viva que estava em tua avó e passou dela para sua mãe, e agora também passou da sua mãe para você, e aqui vemos um grande privilégio, uma fé que passa de geração a geração, e se você é o primeiro da sua geração a crer, significa que você tem a incrível honra de passar a sua fé para outra geração. Mas Paulo diz: Timóteo, 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 você só está com espírito de medo por causa de uma memória ruim? Pare tudo isso, vire-se, olhe para o seu passado, lembre-se da fidelidade de Deus para com sua família. A sua avó tinha uma fé muito autêntica, sua mãe tinha uma fé muito autêntica, Deus estava com elas. Ande com tudo isto em mente, porque eu estou certo que esta mesma fé vive em você, Timóteo. Você tem uma fé real e inquebrável. E então ele diz no versículo 6, por este motivo eu te lembro, para que você possa despertar o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. Mas o grego de fato fala de forma muito diferente. Como é que ele diz? No grego diz: por este motivo eu estou lembrando você de todas estas coisas. Você está me ouvindo? Eu quero que você pegue isso. Por este motivo eu estou te lembrando de todas essas coisas. Que coisas? Que a sua avó tinha uma fé verdadeira e autêntica, deu isso para a filha dela, que é a sua mãe, que também tinha uma fé autêntica e inquebrável. Pelo registro de Deus com a sua família, ele foi sempre fiel, 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 e agora eu estou te lembrando de todas estas coisas. E o grego diz: para que pela sua lembrança dessas coisas, você desperte o dom de Deus que há em você, pela imposição das minhas mãos. Paulo diz: pela lembrança delas, você desperta o dom de Deus? Despertar é uma palavra grega que significa reacender as brasas. Pegue uma ferramenta, coloque no meio das brasas e comece a mexer nas brasas. Mexa no carvão até que finalmente o fogo volta a queimar de novo. E você não faz isso sem um mexedor de carvão. Ora, qual o mexedor de carvão que Deus pôs em suas mãos? Lembrar-se. É o que ele diz aqui, que pela sua lembrança, mexendo no carvão, voltando para reativar de novo aquelas memórias, para que, por você se lembrar de tudo isto, você desperte o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. A maioria das pessoas quer que alguém imponha as mãos sobre elas, para que elas sejam despertadas. Isso é bom. Se isso for possível, é maravilhoso. Mas o que você vai fazer se não houver ninguém por perto para impor as mãos? Tudo bem, você vai ficar bem porque você tem memória. Você pode usar a sua memória para despertar a si mesmo, por exemplo. No meu próprio ministério, eu já enfrentei mais momentos de dificuldade que eu tenho tempo para te contar. Recentemente eu escrevi toda a nossa autobiografia e chamei de improvável, porque tudo sobre nós é improvável termos sobrevivido, é improvável o que estamos fazendo. E eu já tive muitos momentos na minha vida quando eu percebi, sabe, eu não tenho condições de passar por isso. Senhor, esse ataque é tão sério que eu simplesmente não sei. E nesses momentos, o que eu faço? Eu tomo para mim as palavras de Paulo, eu ponho tudo em pausa. Eu digo, eu vou parar de lidar com o que estou enfrentando agora. Eu vou me virar e lembrar do meu passado. E eu mentalmente começo a passar por todas as coisas que já vivemos que pareciam impossíveis. Quando parecia que aquele plano iria falhar, mas não falhou. Quando parecia que não tínhamos dinheiro para seguir no ministério. Não sabíamos como faríamos, mas Deus nos fez passar. Quando parecia que o governo estava contra nós e não havia esperança, passamos por isso. Eu começo a passar por cada uma das coisas impossíveis pelas quais eu já passei e venci. E depois que eu passo por cada um desses eventos e chego no meu momento atual, eu já estou tão cheio de fé
que eu creio que tudo é possível. Se Deus pôde fazer isso e isso e isso e isso, se o registro que Deus tem comigo é só de fidelidade, 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 quem sou eu então para pensar que esta nova situação é grande demais para Ele ou grande demais para mim? Maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. É por me lembrar que eu desperto o dom de Deus que há em mim. Foi o que Paulo disse. Ele diz: ei, Timóteo, quer saber por que estou falando da sua família? É porque eu quero que você lembre de algumas coisas. Eu quero que você lembre do seu passado. Eu trago à sua memória todas estas coisas que pela sua lembrança delas, você desperta o dom de Deus que está em você. A sua memória é o mexedor de brasas que você enfia no fogo para se agitar, para se despertar. E eu te garanto, meu amigo, se você lembrar de tudo que já passou e de como Deus tem sido fiel, vai olhar para o novo problema e dizer: você não é nada. Se eu já passei por tudo isso, certamente vou passar por esse aqui. E Paulo diz: por esse motivo eu te lembro, por você se lembrar de todas estas coisas, que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. E então no versículo 7 Paulo diz: pois Deus não nos deu espírito de medo. Veja, espírito no grego é uma palavra que descreve um espírito. Você percebe quando ele entra numa sala? Imediatamente a atmosfera muda, o sentimento na sala muda, é uma coisa espiritual que acontece e começa a produzir em você medo. De novo vem do grego deilia, que descreve um covarde ou alguém que retrocede para se proteger. Ao invés de avançar para lidar com a vida, você tenta se esconder da vida. Timóteo estava tentando se esconder dos problemas ao invés de lidar com eles. Meus amigos, isso não funciona. Você tem que lidar com o que está diante de você. O espírito de medo vai fazer com que você entre num modo de retroceder. E ele adiciona: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sadia. A palavra poder vem da palavra dunamis. Eu sei que você conhece essa palavra dunamis, mas deixa eu te dar uma visão sobre dunamis que talvez você nunca tenha ouvido. A palavra dunamis é a palavra grega exata que descrevia uma força da natureza como um furacão. Descrevia um tornado. Seria a palavra para descrever um terremoto. A palavra dunamis também é a palavra grega que foi muitas vezes usada para descrever todo o poder de avanço do exército romano. Ao invés de recuar num espírito de medo, quando o Espírito de Deus está operando em você, você se torna uma força da natureza sobrenatural. Torna-se como um furacão divino, um tornado divino que limpa coisas que precisam ser removidas. Você se torna um terremoto para sacudir as coisas. Quando o poder de Deus opera em você, você é divinamente capaz de avançar em marcha e tomar novos territórios. Tudo isso nesta palavra poder. Mas aí ele diz que Deus também nos deu amor. Amor vem do grego agape, que é um amor de alto nível. A palavra agape descreve um amor completamente sem amarras. É um amor que nunca pode ser ferido, nunca pode ser decepcionado, porque não tem expectativas. Meus amigos, se você se desapontou com alguém, provavelmente não estava andando em amor ágape, porque esse tipo de amor ama independentemente de como as pessoas respondem ou não respondem. Timóteo estava magoado com pessoas que o abandonaram. Ele precisava de um amor de alto nível, porque você não pode ser ferido quando se move em um amor de alto nível. E por fim, Deus te deu uma mente sadia. Eu amo isto no grego. É a palavra sofronismos, que vem de sozo, que significa ser salvo, ou ser liberto, ou ser preservado. E a palavra phron, que é a palavra grega para inteligência de alguém ou para cérebro. E quando se juntam, eu digo, a tradução mais fácil para sofronismos, que é traduzida como moderação ou mente sadia, seria um cérebro salvo. Como se Deus tivesse te dado uma cabeça liberta. Com um espírito de medo, você fica irracional. Irracional. Fica ilógico, porque você tem um espírito de medo, mas Deus não te deu esse espírito de medo. Ele te deu uma mente que é sofrenismos. Ela é livre e ela é liberta. Ela é curada. Ela não deve ser afetada por coisas exteriores. Você pode reivindicar tudo isto? E então Paulo diz no verso 8, vamos encerrar esta primeira parte aqui. Portanto, não te envergonhes
do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Mas notem, ele diz, portanto, não te envergonhes, mas no grego é algo proibitivo, ele diz, pare de se envergonhar. Ora, isso nos diz, a que extensão? Um espírito de medo o havia tomado? Ele estava envergonhado de ser um cristão. Falavam coisas ruins sobre os cristãos, e ele tentado a se envergonhar, e essa palavra envergonhar vem de enrubescer, ficar vermelho de vergonha, porque ele era cristão e as pessoas estavam falando coisas ruins sobre os cristãos, e Paulo diz, pare de ter vergonha de mim e do Senhor. Timóteo tinha medo até de se associar com Paulo. Ei, Paulo era o assunto do momento, ele estava numa prisão em Roma. Timóteo nem sabia se deveria manter seu relacionamento com Paulo, porque isso poderia lhe custar a vida, estar numa relação com Paulo. E Paulo diz a Timóteo, ei, pare com isso agora. Lance fora o espírito de medo, pare de se envergonhar do Senhor ou de mim, que sou prisioneiro dele. E então ele diz, antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Agora eu sei que nenhum de nós quer abraçar as aflições, mas aqui, Paulo diz, ei, se tiver de enfrentar dificuldades, enfrente. Ele diz, antes participa. Participa de quê? Das aflições do Evangelho. E às vezes, aflições vêm com o Evangelho. Temos que lembrar que somos portadores da luz e Satanás odeia a luz e odeia aqueles que carregam a luz. Ele tenta nos insultar. Ele tenta espalhar rumores sobre nós que não são verdade. Ele tenta nos derrubar. E amigos, isso vem com o território. Eu não estou dizendo para você sair por aí aceitando tudo pela fé. Os ataques vêm. Mas a boa notícia é que este versículo diz, participa das aflições do Evangelho o quê? Segundo o poder de Deus. Segundo no grego é a palavra kata, que descreve algo que domina, que subjuga ou vence, que significa que no meio de todas essas dificuldades, você pessoalmente no meio de tudo isso pode ser kata, dominado, subjugado. Você pode ser tomado pelo poder de Deus. O que significa, e esta é a verdade, eu sou testemunha disso, muitos são testemunhas disso, a história está cheia de testemunhos sobre isso, que quando os crentes sofrem por sua fé ou tomam uma posição de recusar-se a ceder, o poder de Deus aparece. Você sofre segundo o poder de Deus. Então você não está lidando com isso sozinho, mas de repente o poder de Deus aparece e no meio dessa situação você é dominado, você é tomado, você é subjugado pelo poder divino de Deus que lhe permite que você seja forte, mesmo que se sinta como se estivesse no meio do fogo.